Olá, pessoal, vamos aqui iniciar nossa terceira aula desse módulo de disponibilidades, empréstimos, CPC 20 e CPC 12. E vamos concluir agora a parte de disponibilidades. Então, nas aulas anteriores, nós vimos aí o registro, um registro básico de bancos, focamos em aplicações, concluímos a última aula, resolvendo aquele exemplo com juros pré-fixado, tá lembrado? Vamos agora fazer, então, a contabilização dessa transação com juros pós-fixados. Eu até pedi para você tentar fazer aí o registro com as devidas movimentações. Dá uma olhadinha aqui no material em branco, vamos aqui resolver juntos esse exemplo. Então, acompanha aí com a tua tabelinha, tá? A gente vai fazer o registro dessa transação com juros pós-fixado no mesmo modelo, no mesmo formato que fizemos com o pré-fixado. Veja aqui, vamos começar registrando o momento da aplicação. E aí você tem que lembrar o seguinte, nós estamos falando de uma transação com juros agora pós-fixado. Então, no momento em que eu aplico, eu ainda não sei o valor dos juros, porque ele está vinculado a alguma taxa, né? Por exemplo, a taxa Selic ou algum outro índice que varia. Então, você não sabe no momento da aplicação qual é os juros que vai render no mês seguinte. A única coisa que você tem nesse momento é o dinheiro que vai sair da tua conta bancária e vai entrar na sua aplicação financeira. Então, no momento da aplicação, nós vamos fazer o quê? Vamos lá, fazer o registro da aplicação, e lembrando que agora nós estamos falando de juros pós-fixado. Então, você vai registrar a entrada de dinheiro na tua aplicação financeira, um direito registrado no ativo, por isso eu estou debitando, no valor de R$15.000, e vou registrar a saída de dinheiro da minha conta bancária, também no montante de R$15.000. É isso que eu faço no momento da aplicação. E aí, como vai estar registrada a sua aplicação financeira no balanço patrimonial? Vai estar registrado dessa forma, a aplicação e o valor. Perceba que agora a gente não tem a conta de juros a transcorrer, não temos essa conta. Passou o primeiro mês e nós vamos fazer o reconhecimento do primeiro mês. Veja que no primeiro mês, o que acontece? O primeiro mês tem rendimento, certo? Passou um mês de aplicação e essa aplicação teve a incidência de um rendimento aqui de 2%. Então, precisamos registrar que hoje a tua aplicação, o que você tem em saldo de aplicação financeira, não é mais R$15.000. Hoje é 15.300. Por quê? Porque teve um rendimento de R$300. Então, vamos fazer esse registro aqui na contabilidade. Primeiro mês, vamos registrar que a sua aplicação financeira aumentou de saldo. Então, eu vou debitar pelo aumento do saldo da minha aplicação financeira. Aumentou em quanto? Em R$300 relacionado ao rendimento desse primeiro mês. Em contrapartida, eu vou registrar o quê? Eu vou registrar essa receita financeira, esses juros no resultado. Aqui eu vou trabalhar com juros, só para vocês lembrarem que nós temos aí algumas contas que podem ser utilizadas para registrar. Mas lembre sempre, esses juros, essa receita de rendimento, essa receita da aplicação financeira é classificada na DRE como uma receita financeira. Receita financeira seria o título que tem várias composições, entre elas, juros ativos, ok? Então, você pode encontrar em prova, tanto registrado como receita financeira, como juros ativos, rendimento de aplicação financeira, são os nomes que você pode encontrar, ok? Vamos então aqui continuar a nossa contabilização. Vamos contabilizar esses juros ativos no valor de R$300. Nesse momento, quanto você tem em aplicação financeira? Nesse momento, a tua aplicação financeira foi para 15.300. Dá uma olhadinha aí no teu controle, na contabilização que nós fizemos com juros pré-fixados e veja se o saldo líquido da aplicação financeira após o reconhecimento do primeiro mês não é o mesmo.
É o mesmo. A única coisa que muda é que lá nós trabalhamos com uma retificadora e precisamos apurar o saldo líquido. E aqui não. Aqui nós não trabalhamos com a retificadora porque você ainda não sabe o valor do rendimento a cada mês. Você só sabe o valor do rendimento ao final do mês, ok? Então, primeiro mês, registramos. Vamos agora fazer o registro do segundo mês. No segundo mês, qual foi o rendimento dessa aplicação? Aqui, ó. Segundo mês, essa aplicação rendeu R$ 306. Vamos, portanto, fazer o registro desse rendimento no segundo mês. No segundo mês, o teu saldo de aplicação financeira aumentou, porque teve a incidência dos juros do rendimento do segundo mês. Em contrapartida, você precisa registrar essa receita no seu resultado. Registra aqui juros ativos de R$ 306. Ao final do segundo mês, qual é o seu saldo de aplicação financeira no balanço patrimonial? Qual é o saldo que você apura? 15.606, certo? Os 15.300 do mês anterior, mais os R$ 306 desse mês que acabamos de contabilizar. Tranquilo até aqui? Então, vamos aqui para o terceiro mês. No terceiro e último mês, tivemos de novo um rendimento de aplicação. Rendimento de quanto? No terceiro mês, essa aplicação rendeu R$ 312,12. Vamos fazer, então, o registro. O teu saldo de aplicação financeira, ao final do terceiro mês, aumentou em R$ 312,12, certo? Em contrapartida, você precisa também contabilizar essa receita no resultado e você contabiliza juros ativos no montante de R$ 312,12. Ao final do terceiro mês, o teu saldo de aplicação financeira no balanço patrimonial, ele foi para quanto? Foi para R$ 15.918,12, certo? Veja no teu exemplo de aplicação com juros pré-fixado, você chega nos mesmos valores. De novo, o que muda é que lá você tem a apropriação mensal dessa receita de juros. Agora, ao final do terceiro mês, tua aplicação já rendeu tudo que tinha para render, você vai resgatar. Então, agora você contabiliza o resgate dessa aplicação. Perceba o seguinte, no momento do resgate, você tem que descontar o imposto de renda retido na fonte. Então, você não recebe o valor líquido de 15.918. Você vai receber 15.918 menos o valor da aplicação, do imposto de renda, né? Então, precisamos registrar toda essa informação na contabilidade. Vamos lá, no momento do resgate, vai entrar dinheiro na sua conta bancária e você vai registrar a entrada de 15.711,54. Veja aqui que no controle feito pelo pessoal da contabilidade, você já tem essas informações. Na contabilidade, eles fazem esses controles para apuração de saldo, para confronto com informações do extrato bancário. Então, a contabilidade controla as informações. E aí está aqui, ó, 15.711, é o que a gente registrou na entrada bancária. Precisamos registrar a saída desse valor de aplicação financeira. Então, creditamos pela diminuição do saldo do ativo em 15.918,12. Mas nós também precisamos registrar que no momento do resgate tem a incidência do imposto de renda retido na fonte. Você vai registrar o valor de R$ 206,58 relacionados ao imposto de renda. Veja que o valor total dos teus débitos fechou com o valor total dos teus créditos, certo? Contabilizamos aqui toda a aplicação financeira. Ficou claro aí para vocês essa contabilização? Então, de novo, contabilização de aplicação não é um assunto que despenque em prova. Temos tópicos mais importantes aqui desse módulo mesmo, como empréstimos, como os pronunciamentos técnicos.
E dentro de operações financeiras, desconto de duplicatas também cai bastante, ok? Vamos agora voltar para o nosso material e dar continuidade, falando agora dos empréstimos. Veja aqui. Vamos agora trabalhar os empréstimos. Antes, como que aparece tudo isso na contabilidade, né? Nas demonstrações contábeis. Vimos várias contas aqui nesse momento, né? Nesse início de módulo. Então, tá aqui, ó. Dentro do ativo circulante, dentro do ativo circulante, você vai ter lá o registro de bancos, a aplicação financeira, a retificadora logo abaixo de aplicação financeira, o imposto de renda retido na fonte a recuperar também é uma conta de ativo, e lá na DRE nós temos juros ativos, receita financeira, que é uma receita financeira, ou rendimento de aplicação financeira, juros com aplicação financeira, são nomes que você pode encontrar, normalmente eles trabalham com juros ativos. Tudo bem? Agora sim, finalizamos disponibilidades e vamos começar a falar aqui de empréstimos. Dentro de empréstimos tem muitos detalhes que a gente vai trabalhar, relacionados inclusive com alguns pronunciamentos técnicos. Vamos começar então conceituando, né? O que é um empréstimo? Empréstimo é uma operação financeira que a entidade vai contratar com o banco, vai contrair com o banco, uma instituição financeira, e precisa fazer o registro dessa operação na contabilidade. Qual a finalidade de contratar uma operação de empréstimo? A empresa pode contratar um empréstimo para capital de giro, então ela precisa de recursos para a caixa, ela precisa aí de dinheiro para poder, às vezes, expandir as suas atividades, às vezes manter as suas atividades, adquirir imobilizações, simplesmente para ter capital de giro, para poder manter as suas atividades também. Então, com diversas finalidades, ela adquire, contrai um empréstimo, certo? Bom, como que você registra isso na contabilidade? Você vai registrar esse empréstimo como curto prazo, como longo prazo? Como que você vai fazer esse registro? Veja, os empréstimos, eles vão ser registrados no passivo circulante ou passivo não circulante, a depender do prazo de pagamento. Se a entidade liquida esse empréstimo até o término do exercício social subsequente, o que é isso, né? Vamos supor aqui que a gente está falando do exercício de X1. Estamos aqui em 31 de dezembro de X1. Todas as obrigações com empréstimos que ela for liquidar, que tiverem um vencimento até o término do exercício social subsequente, nós vamos classificar como curto prazo, como passivo circulante. As obrigações que vencem em um período superior ao exercício social subsequente, classificamos como longo prazo, como passivo não circulante. E é importante aqui que você saiba que nós fazemos essa separação não só do valor principal do empréstimo, mas também dos juros, certo? Nós vamos separar também os juros desse empréstimo em uma retificadora nos mesmos moldes de duplicatas descontadas e de aplicação financeira. Identificamos o valor total, identificamos o valor dos juros e registramos. Então, o que a gente viu lá com duplicatas descontadas? Que você tem o registro de duplicatas descontadas e logo abaixo, juros a transcorrer, certo? A aplicação financeira, que é outra operação financeira. Você viu ali que nós registramos o valor da aplicação e abaixo os juros ativos a transcorrer, certo? Juros ativos porque aqui é uma receita. Aqui empréstimo, a mesma coisa. Nós vamos registrar o valor bruto total e logo abaixo os juros da transação, certo? Tranquilo até aqui, né? O que nós vimos agora, resgatando, puxando um pouquinho aí conceitos que trabalhamos em módulos anteriores? O que nós vimos no módulo de escrituração? Vimos que para todos os registros contábeis, nós precisamos de um documento que suporte aquela contabilização, que dê suporte àquela contabilização, que traga o embasamento daquela contabilização. Precisamos desses documentos. Qual é o documento que vai trazer o embasamento, que vai dar suporte ao registro de empréstimos? É o contrato de empréstimos. Então, o contrato desse empréstimo, ele tem que trazer todas as informações relacionadas à transação. Vai trazer o valor que foi contratado, o valor dos juros, prazo para pagamento,
descontos que existirem aí caso a empresa efetue um pagamento antecipado. Todas as condições desse empréstimo constarão no contrato. E a contabilidade usa esse contrato para elaborar um controle, porque a contabilidade precisa controlar os saldos que constam, né? Precisa controlar essas informações numéricas de valor contábeis aí da empresa. Então, ela vai elaborar um controle para controlar essas informações, que a gente chama de conciliação na contabilidade. Ela elabora esses controles, essas conciliações, e vai começar a controlar. Na contabilidade, portanto, nós temos que ter aí o espelho desse contrato, e vamos registrar isso nas demonstrações. Então, precisamos saber aqui o valor total, o valor de juros, como você já sabe, tá? Como é um controle aí na contabilidade? Veja aqui, ó. Esse é um exemplo de um controle. Nós montamos esse controle com as datas de vencimento, valor principal, juros e tudo mais. A cada mês verificamos se o que saiu da tua conta bancária, se o que saiu do extrato condiz com o controle que nós temos e vamos controlando essas informações. É como se fosse o seguinte: você chegou no fim do mês, você elabora o seu controle financeiro e começa a dizer, olha, isso aqui é um débito automático de energia, por exemplo, aqui eu tenho o débito automático da minha parcela do veículo, por exemplo, e você começa a controlar, aqui eu tenho um pagamento que eu preciso efetuar, aí você confronta esse teu controle com o extrato bancário para ver se está tudo certinho. É o controle, a contabilidade faz controle dos saldos das informações, ok? Tranquilo, pessoal? Um ponto importante aqui, em que momento nós vamos registrar essa conta de empréstimo? O registro, o reconhecimento de empréstimo na contabilidade, ele ocorre no momento em que a contrapartida ocorre. Que contrapartida? Bom, se eu estou contratando uma operação de empréstimo, eu vou registrar no momento em que esse dinheiro está disponível para a empresa, está na conta bancária. É nesse momento que eu registro. Então, a contabilização desse empréstimo ocorre no momento do recebimento do valor, que normalmente coincide com a data do contrato. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui dar continuidade e começar a falar agora dos critérios de avaliação de empréstimos. E aqui, na verdade, a gente vai falar do critério de avaliação não só de empréstimos, mas dos passivos de forma geral, de curto e longo prazo. Dá uma olhadinha aqui no que diz a Lei 6404. Ela fala o seguinte, deixa eu pegar aqui a minha marca-texto, veja aqui, ó. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. As obrigações, encargos e riscos conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar, com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Então, só relembrando aqui um detalhe, já falamos nos módulos anteriores o que é o critério de avaliação, né? É como a entidade registra, mensura, avalia, atribui valor aos componentes do patrimônio. Componentes do passivo de curto prazo, vamos registrar pelo valor atualizado até a data do balanço. Componentes do passivo de longo prazo, então, obrigações, encargos e riscos classificados no passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo, serão ajustados ao seu valor presente. Ajustados ao valor presente. Segura aí, porque vamos falar desse pronunciamento técnico. Esse ajustado a valor presente é o que consta lá no CPC 12, que é o pronunciamento técnico que fala de ajuste a valor presente. Vamos falar dele nesse módulo aí, mais ao final do módulo, e eu vou te explicar o que é esse ajuste a valor presente. Ok? O que já é importante que você fique atento? A lei diz o seguinte, obrigações de longo prazo vamos ajustar a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo te dizer, a gente vai reforçar isso quando falar do CPC 12, mas já vou te trazer essa informação porque está na lei e você tem que saber interpretar. Obrigações de longo prazo devem ser ajustadas a valor presente, devem ser ajustadas, serão ajustadas. Obrigações de curto prazo só serão ajustadas se tiverem efeito relevante. Tudo bem? Então,
Vamos aí lembrar, porque isso aqui pode ser cobrado como em prova, em questão teórica, questão literal, trazendo informações da Lei 6404. Obrigações de curto prazo, avaliamos, registramos pelo valor atualizado até a data do balanço. Obrigações de longo prazo, precisamos ajustar a valor presente. Importante lembrar que obrigações de curto prazo nunca serão ajustadas a valor presente? Serão. Se o efeito for relevante, serão ajustadas a valor presente, mas o foco é no longo prazo, porque essas sim têm que ser ajustadas. Tudo bem? Mas você tem que saber esses pormenores, esses detalhes. Certo? Agora, vamos aqui falar rapidamente sobre o CPC 26. Na verdade, já falamos sobre esse pronunciamento técnico, né? Esses detalhes aqui que a gente vai falar agora, eu já citei, e vou reforçar por quê. Porque agora tem relação direta com esse tópico que a gente está trabalhando. Falamos dele quando falamos de balanço patrimonial. O que é importante que você fique atento aqui relacionado a esse CPC 26? Vamos para o primeiro ponto desse pronunciamento técnico que você tem que estar ligado, que é aqui esse item 72. O que ele está querendo dizer? A parcela que for se tornando... Bom, primeiro ponto. Você já sabe, aqui está na caneta, né? Você já sabe que as obrigações que vencem até o término do exercício seguinte é passivo circulante, aquilo que vence após o encerramento do exercício social subsequente é passivo não circulante. Mas o que esse pronunciamento ele traz aqui de importante que você tem que estar atento? Vamos começar a compreender. Primeiro ponto, as parcelas que forem se tornando exigíveis, elas precisam começar a ser transferidas para o passivo circulante. Como assim? Chegou aqui, no encerramento do exercício, você vai avaliar todas as obrigações até o encerramento do exercício social subsequente. Então, até 31 de dezembro de X2. Vou fazer aqui, ó. E aí, você vai registrar essas obrigações no passivo circulante. Quando chegar janeiro, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai pagar a primeira parcela. E aí, a tua base de avaliação de passivo circulante, ela muda. Se em 31 de dezembro você registra as 12 primeiras parcelas no teu passivo circulante, você vai registrar as 12 parcelas do mês do ano seguinte. Em janeiro, se você não fizer nenhuma atualização nesse teu passivo circulante, você só vai ter 11 parcelas registradas. Você vai entender melhor porque a gente vai vir aqui para o exemplo. Mas é isso que esse item 72 ele está querendo dizer. A empresa precisa manter no seu passivo circulante as parcelas que vencem no exercício social subsequente e fazer os devidos ajustes a cada mês, mantendo sempre 12 primeiras parcelas, o período de 12 meses no passivo circulante e o restante no passivo não circulante. E isso não só para valor principal, mas também juros, aqueles juros a transcorrer, ok? Veja aqui, ó, para você entender melhor, veja aqui, ó, deixa eu passar para cá. Aqui. Esse exemplo aqui, vamos trabalhar esse exemplo para encerrar a aula e você entender bem o que eu estou querendo te dizer. Temos aqui um empréstimo, certo? A empresa contratou um empréstimo bancário para ser pago em 24 parcelas. Deixa eu mudar aqui para o apontadorzinho a laser. 24 parcelas, ok? Estamos em X1, então vamos aqui dizer que... tá aqui, ó. Nós estamos no dia 31 de dezembro de X1. Vamos fazer o registro, registramos os 12 primeiros meses aqui no circulante, no curto prazo, os 12 meses subsequentes no longo prazo, no passivo não circulante. Tudo bem? Tanto o valor principal quanto os juros, porque aqui veja que eu estou contratando um empréstimo que eu já sei o valor dos juros. É um empréstimo com juros pré-fixado, aquele raciocínio, que é o raciocínio clássico que a gente costuma trabalhar em empréstimos. E aí, estamos no primeiro mês do ano X2. Chegamos aqui no dia 20 de janeiro de X2. O que acontece? Acontece que agora você tem que fazer o pagamento da primeira parcela. Estamos no dia 20 de janeiro. Você pagou a primeira parcela. Essa parcela nem consta mais aqui, ó, no teu controle, porque você pagou. Agora, quantas parcelas você tem registrado no seu curto prazo? 11. A única coisa que eu fiz daqui para cá é
organizar. Você tem 11. A tua primeira parcela, a próxima parcela você paga é no mês 2 de X2. Você tem só 11. Só que veja o que diz aqui, voltando no CPC. A entidade deve classificar os seus passivos financeiros como circulante quando a sua liquidação estiver prevista para o período de até 12 meses após a data do balanço. Agora nós estamos em janeiro de X1. Em janeiro de X1, 12 meses após essa data, eu preciso trazer a primeira parcela. Para que eu possa manter aqui, 12 meses após essa data no meu curto prazo, eu preciso trazer essa parcela do ano que estava registrada, do ano X3 que estava registrada no meu longo prazo. Eu preciso transferir. Por quê? Porque o pronunciamento determina que as 12 primeiras parcelas devem ser classificadas no curto prazo. Então, em janeiro, ao final do mês de janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa parcela 13 para cá. Eu trago a minha primeira parcela do ano de X3 para cá. Agora eu mantenho 12 parcelas no meu curto prazo e o restante no meu longo prazo. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. Mês a mês você vai fazer essa transferência, mês a mês. No mês 2, o que acontece? Você paga a parcela do mês 2 e transfere essa outra parcela. Vai fazer isso mês a mês. Quando chegar em dezembro de X2, você só vai ter valores a pagar no curto prazo, porque você já vai ter feito todas as apropriações. Em dezembro de X2, o que você deveria registrar no teu curto prazo? Tudo que vence até dezembro de X3. E você já vai ter feito todas essas apropriações e vai estar tudo registrado no teu curto prazo. Esse é o raciocínio. Mês a mês você faz os ajustes. Quando chega em dezembro, você já está com essa classificação de curto prazo e longo prazo certa. Entendeu? Conseguiu compreender aqui esse raciocínio? Então, só para a gente encerrar, vamos aqui fazer uma revisão rapidona desse exemplo aqui. Você fez um empréstimo, contratou um empréstimo para pagar em 24 parcelas. O que aconteceu? Chegou janeiro, você identificou que precisa fazer o pagamento da primeira parcela. Pagou. Tem quantas parcelas registradas agora no teu curto prazo? 11. Mas espera lá, o pronunciamento determina que você tem que manter no curto prazo 12 parcelas. Então, essa parcela aqui você vai transferir para cá e vai manter no teu curto prazo as 12 parcelas e no teu longo prazo o restante. Isso está aqui no item 72. Vamos lá. Para a gente finalizar, veja aqui, a entidade deve classificar os seus passivos financeiros como circulante quando a sua liquidação estiver prevista para o período de até 12 meses após a data do balanço. Aquilo que vence até 12 meses é curto prazo, mesmo que o prazo original para a liquidação tenha sido superior a 12 meses. O que ele está querendo dizer nesse item A? O prazo inicial da parcela X1 do mês da parcela 1 do ano X3, inicialmente não era curto prazo, inicialmente era longo prazo, mas não interessa, porque agora a nossa base de avaliação mudou, o nosso ponto de partida mudou, é isso que ele está dizendo ali na letra A. E mesmo que um acordo de refinanciamento ou reescalonamento de pagamento a longo prazo seja completado após a data do balanço e antes das demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação. Então, aconteceu um refinanciamento, mudou alguma coisa, mas isso só aconteceu após a data do balanço, você vai manter esse mesmo raciocínio. Tudo bem? Vamos encerrar essa nossa primeira aula por aqui. Próxima aula a gente continua revisando esses itens do CPC 26 e reforçando pontos importantes. E é isso. Então, deixa aqui voltar para você. Qualquer dúvida que você tiver aí durante essas aulas, não deixe de colocar na plataforma. Até a próxima aula.